Você já se sentiu invisível, como se seus esforços e princípios fossem despercebidos? Ou talvez você tenha notado que, apesar de suas boas intenções, não consegue o respeito que merece, seja no trabalho, em casa ou com seus amigos. O que você talvez não saiba é que o respeito verdadeiro não vem daquilo que você exige dos outros, mas do que você é capaz de gerar com suas próprias ações e atitudes. O estoicismo, filosofia milenar que prega a autossuficiência e a calma diante das adversidades, oferece um caminho para conquistar esse respeito sem precisar pedir ou forçar. Neste vídeo, vamos explorar 7 maneiras de ganhar respeito de maneira natural e duradoura, sem precisar buscar validação constante. 1. Cultive o autodomínio. O respeito, antes de ser algo que você ganha dos outros, é algo que começa dentro de você. Muitas vezes, estamos tão focados em como ser percebidos ou reconhecidos pelos outros que esquecemos de olhar para dentro e perceber a verdadeira fonte do respeito, o controle sobre nossas próprias emoções e reações. Quando conseguimos manter a calma, mesmo nos momentos mais difíceis, e não somos dominados por raiva, frustração ou ansiedade, mostramos uma força interna que é difícil de ignorar. Esse autodomínio não significa suprimir nossos sentimentos, mas, sim, reconhecê-los e escolher como responder a eles de forma consciente e equilibrada. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, nos ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre as coisas. Isso é profundo porque nos faz entender que o que nos afeta emocionalmente muitas vezes não é o evento em si, mas a forma como o interpretamos. Em vez de reagir impulsivamente a situações, o estoicismo nos convida a refletir, a tomar um passo atrás e a responder com sabedoria. Essa prática de autodomínio traz uma força silenciosa que se destaca em um mundo onde as pessoas frequentemente agem por impulso e são arrastadas pela onda das suas emoções. Imagine, por exemplo, que você está no meio de uma situação caótica, talvez no trabalho ou em uma discussão familiar. Todos estão reagindo com intensidade, e o ambiente parece fora de controle. Agora, imagine que você consegue se manter calmo, ouvir atentamente as diferentes opiniões e responder com clareza e equilíbrio. Isso não só demonstra um profundo autodomínio, mas também ganha o respeito dos outros, que podem se sentir perdidos ou ansiosos diante da turbulência. Quando você mantém a serenidade, você não só inspira confiança nos outros, mas também transmite a mensagem de que, independentemente das circunstâncias externas, você permanece firme em seus valores e controle emocional. No estoicismo, a chave é a prática diária. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas sim uma habilidade que você vai aprimorando com o tempo, especialmente quando se permite parar e refletir antes de reagir. O autodomínio não significa viver sem emoções, mas sim saber como lidar com elas de maneira que você possa escolher como agir de acordo com sua razão, não com suas emoções momentâneas. Isso é poderoso. É um dos pilares mais fundamentais do estoicismo, e acredite, quando você começa a dominá-lo, as pessoas ao seu redor começam a notar. Esse tipo de presença calma e controlada atrai respeito naturalmente, sem que você precise pedir ou forçar. 2. Seja imparcial e justo. A justiça é um dos pilares fundamentais do respeito, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Quando tratamos os outros de maneira justa, sem favorecimentos ou discriminação, demonstramos que nosso foco está em fazer o que é certo, e não o que é conveniente. Essa postura não só cria uma base sólida de confiança com os outros, mas também estabelece um ambiente de respeito mútuo que é sustentado pela integridade. A justiça não se refere apenas a tratar os outros de maneira igual, mas a ser imparcial em nossas decisões e ações, independentemente das circunstâncias ou da relação pessoal que temos com as pessoas envolvidas. Como Marco Aurélio sabiamente ensinava, a verdadeira medida de um homem é a sua capacidade de ser imparcial, sem deixar que as circunstâncias o distorçam. Esta citação nos lembra que a verdadeira justiça não depende de quem está envolvido, mas de nossa capacidade de agir com equidade, mesmo quando a situação nos desafia. Ser justo, no entanto, não significa ser rígido ou inflexível. A justiça deve ser aplicada com discernimento, considerando as nuances de cada situação. Isso envolve não apenas agir com imparcialidade, mas também com sensibilidade, levando em conta os contextos e as realidades dos outros. A verdadeira justiça é aquela que não se deixa corromper pela conveniência, pela pressão ou pelo favoritismo. Ela vem de um lugar de integridade, de uma verdadeira preocupação com o que é correto, não com o que é mais fácil ou vantajoso para nós. Quando você age com esse princípio em mente, não só conquista o respeito de quem te observa, mas também fortalece a confiança de quem está ao seu redor. A imparcialidade em suas ações vai além de simples regras de comportamento. Ela reflete a sua capacidade de colocar a ética e os valores acima de interesses pessoais. Em muitas situações do dia a dia,
É tentador agir de acordo com o que nos beneficia diretamente ou favorecer quem mais nos agrada. No entanto, ao seguir o caminho da justiça, mostramos que somos guiados por um conjunto sólido de princípios e não pelas flutuações momentâneas de nossa conveniência ou desejo. Isso gera um respeito profundo, pois as pessoas sabem que podem contar com a sua palavra e com a sua ação, independentemente de quem está envolvido. Adotar a imparcialidade também é um sinal claro de que somos confiáveis. E ser confiável é uma das formas mais poderosas de ganhar respeito. Quando você trata todos de maneira justa, sem exceções, você se posiciona como alguém que se preocupa mais com a verdade e com a justiça do que com a popularidade ou o ganho imediato. Este tipo de postura cria uma aura de respeito ao seu redor, porque as pessoas sabem que sua integridade não será facilmente corrompida e que suas decisões são baseadas no que é certo, não no que é conveniente. A imparcialidade é, assim, uma das formas mais poderosas de conquistar respeito, pois ela reflete não só sua sabedoria e discernimento, mas também o seu compromisso com a justiça em todas as áreas da vida. 3. Mostre resiliência frente às adversidades. A verdadeira medida de uma pessoa muitas vezes não é revelada nos momentos de conforto, mas sim em como ela se comporta diante das dificuldades. Quando a vida coloca obstáculos no nosso caminho, não são as circunstâncias em si que nos definem, mas a forma como escolhemos enfrentá-las. O estoicismo nos ensina a ver os desafios não como fardos pesados, mas como oportunidades valiosas de crescimento e aprendizado. Como Zenão de Sítio, o fundador da filosofia estoica, sabiamente afirmava: não são os obstáculos que nos limitam, mas nossa incapacidade de enfrentá-los com sabedoria. Essa visão nos convida a mudar nossa perspectiva sobre os problemas. Ao invés de vê-los como algo a ser temido ou evitado, somos desafiados a aceitá-los como parte natural da vida e a responder a eles com sabedoria e coragem. A resiliência é a habilidade de se recuperar rapidamente das dificuldades e seguir em frente com ainda mais determinação. No entanto, ela não significa ignorar o sofrimento ou fingir que os problemas não nos afetam. Pelo contrário, ser resiliente é saber que as dificuldades fazem parte da jornada humana e que, em cada momento de dor ou desafio, temos uma oportunidade de crescer. Quando alguém é capaz de lidar com os altos e baixos da vida com equilíbrio, sem se deixar abalar de forma definitiva, essa pessoa automaticamente ganha o respeito dos outros. Os que observam veem que, em vez de sucumbir à adversidade, ela encontra forças para se levantar e seguir em frente. Isso não apenas inspira confiança, mas também admiração. Superar as adversidades com sabedoria e coragem é uma forma poderosa de conquistar respeito. Quando você não se deixa consumir pela frustração, pela raiva ou pelo desespero, mas busca soluções e maneiras de aprender com a situação, demonstra um caráter firme e digno de respeito. As pessoas ao seu redor podem até não entender completamente suas lutas internas, mas verão a sua capacidade de seguir em frente, e isso terá um impacto profundo nelas. O respeito que você ganha não é forçado, não precisa ser pedido. Ele surge naturalmente, pois sua resiliência se torna um exemplo de como lidar com as dificuldades da vida. A resiliência, portanto, vai além de simplesmente suportar as dificuldades. Trata-se de como você as enfrenta. É o ato de manter a calma em meio à tempestade, de tomar decisões com clareza e agir com determinação, mesmo quando tudo parece estar contra você. Ao fazer isso, você não só fortalece a si mesmo, mas também inspira os outros a adotarem a mesma atitude diante das dificuldades. Esse tipo de comportamento não só ganha respeito, mas também constrói uma reputação sólida de alguém que não desiste, alguém que pode ser contado para enfrentar os desafios com sabedoria e força. 4. Pratique a autossuficiência. A autossuficiência é uma das virtudes mais poderosas que você pode cultivar em sua vida, mas frequentemente é mal interpretada. Não se trata de ser solitário ou egocêntrico, mas de desenvolver a capacidade de depender de si mesmo para alcançar seus objetivos e manter a paz interior, independentemente das circunstâncias externas. Quando você aprende a ser autossuficiente, transmite aos outros uma sensação de estabilidade e confiança que não depende de fatores externos. Isso é o que atrai respeito, pois as pessoas veem que você é alguém que não necessita da aprovação ou do apoio constante dos outros para seguir em frente. Você é alguém que toma as rédeas da própria vida, sem se deixar arrastar pelas inseguranças ou expectativas alheias. Como os estoicos ensinavam, a verdadeira liberdade e força vem de dentro. Praticar a autossuficiência não significa rejeitar a ajuda ou se isolar das pessoas. Ao contrário, significa ser capaz de manter sua paz interior e independência emocional, mesmo quando o mundo ao seu redor é imprevisível ou desafiador. A verdadeira autossuficiência está em ser capaz de lidar com os altos e baixos da vida com equilíbrio, sabendo que, no final das contas, você é responsável por sua própria felicidade e bem-estar.
Isso não quer dizer que você não possa depender de outras pessoas ou buscar apoio quando necessário, mas sim que você não coloca sua felicidade ou sucesso nas mãos dos outros. Sua confiança vem de saber que, independentemente de tudo, você é capaz de encontrar soluções e seguir em frente. Quando você adota esse tipo de postura, algo fascinante acontece. Você se torna um ímã de respeito. A sua independência e confiança em si mesmo criam um magnetismo natural que atrai as pessoas, porque elas reconhecem a força e a serenidade que emanam de você. Não há nada mais respeitável do que uma pessoa que se conhece profundamente, que é capaz de tomar decisões de maneira autônoma e que não se deixa dominar pelas opiniões ou necessidades externas. Essa postura transmite não só autoconfiança, mas também uma grande paz interior, e é essa paz que, por sua vez, inspira respeito. As pessoas percebem que você não está atrás de validação, que você já é inteiro e capaz de seguir seu próprio caminho com determinação. A prática da autossuficiência também implica em desenvolver a capacidade de lidar com a adversidade sem se tornar dependente das circunstâncias externas para sua tranquilidade. Isso significa que, quando a vida apresenta desafios, você se recusa a permitir que esses obstáculos definam quem você é. Em vez disso, você os vê como oportunidades de crescimento, confiando em sua habilidade de navegar por qualquer situação com sabedoria e equilíbrio. Esse tipo de autossuficiência é o que fortalece sua postura diante do mundo e, por consequência, fortalece o respeito que os outros têm por você. Ao ser autossuficiente, você se torna um exemplo para aqueles ao seu redor, mostrando que a verdadeira força vem de dentro e que, por mais que precisemos uns dos outros, a chave para uma vida plena está na capacidade de depender de nós mesmos. 5. Defenda o que é certo, não o que é popular. Em um mundo onde a aprovação dos outros muitas vezes se torna a principal motivação para nossas ações, a verdadeira força de caráter é demonstrada quando escolhemos defender o que é certo, mesmo quando isso nos coloca em desacordo com a maioria. Em vez de seguir o fluxo, de buscar constantemente a aceitação dos outros, somos desafiados a ter a coragem de manter nossos princípios, mesmo quando isso significa estar em minoria ou ser incompreendido. Como Musoni Rufo disse, a alma que não tem medo de fazer o que é certo é a alma que será respeitada. Essa coragem de se manter firme diante da adversidade é o que verdadeiramente gera respeito, pois revela uma profundidade e autenticidade que não podem ser ignoradas. Defender o que é certo exige um compromisso com a integridade, mesmo que os outros possam não entender ou apoiar nossa posição. O que está em jogo aqui não é a popularidade, mas o que é moralmente justo e verdadeiro. Isso significa fazer escolhas difíceis, que nem sempre são vistas com bons olhos, mas que, no final, estabelecem uma base sólida de respeito. E essa não é uma questão de ser inflexível ou rígido, mas de ser fiel aos valores e princípios que você acredita serem fundamentais para o bem-estar e a justiça. Em momentos em que muitos preferem seguir a massa, o estoico é aquele que se mantém firme, sabendo que a verdadeira honra vem de fazer o que é certo e não o que é fácil ou aceito pela maioria. Ao fazer o que é certo, e não o que é popular, você se torna uma pessoa que se respeita e que, por consequência, inspira respeito nos outros. Quando suas ações são movidas pela ética e pela busca do bem comum, você constrói um caráter que é admirado, mesmo que isso não resulte em aplausos imediatos. Esse tipo de integridade, que não se curva diante das pressões sociais, é algo que naturalmente atrai o respeito, pois é raro e precioso. No fundo, todos nós sabemos que agir de acordo com nossos princípios, em vez de seguir a corrente, exige coragem. E essa coragem é um dos maiores geradores de respeito que existem. A verdadeira força reside em ser capaz de olhar para dentro de si e afirmar, sem hesitação, que você defende o que é justo, independentemente das consequências. Isso exige uma confiança inabalável, uma crença de que, ao fazer o que é certo, estamos contribuindo para um mundo mais íntegro e honesto. Essa postura de defesa da verdade, mesmo que ela seja impopular, é o que molda um caráter forte e digno de respeito. Portanto, sempre que se deparar com uma situação que desafia seus princípios, lembre-se, fazer o que é certo é, muitas vezes, a escolha mais difícil, mas é essa escolha que, ao longo do tempo, cria uma reputação de alguém que merece respeito genuíno. 6. Seja humilde em suas conquistas. A humildade é uma virtude poderosa que, paradoxalmente, eleva a percepção que os outros têm de você sem que seja necessário dizer uma palavra. Quando alcançamos algo significativo, pode ser tentador buscar reconhecimento ou exaltar nossas conquistas, mas é na modéstia que o verdadeiro respeito é conquistado. Como Epicteto aconselha, deixe suas ações falarem por você. Em vez de palavras grandiosas, são gestos tranquilos, o comportamento digno e a gratidão pelo caminho percorrido que realmente impressionam os outros. Ser humilde não significa menosprezar suas realizações, mas sim reconhecê-las como fruto de esforço,
aprendizado e, muitas vezes, da colaboração de outras pessoas. Quando você demonstra humildade, reconhecendo que suas vitórias não o tornam superior, mas simplesmente humano, cria uma conexão genuína com aqueles ao seu redor. Essa postura inspira respeito porque reflete maturidade e uma compreensão profunda de que o valor de alguém não está apenas no que conquistou, mas em como se comporta diante dessas conquistas. As pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que, apesar do sucesso, permanecem acessíveis, autênticos e gratos. A ostentação pode até chamar a atenção por um momento, mas é a humildade que constrói relacionamentos sólidos e admiração duradoura. Quem age com modéstia transmite uma mensagem clara. Não está interessado em ser admirado por sua aparência externa, mas sim por sua essência. Essa atitude inspira confiança e respeito porque demonstra equilíbrio e autocontrole. Além disso, a humildade tem um impacto profundo na forma como lidamos com novos desafios. Quando reconhecemos que sempre há mais a aprender e que nossas conquistas não são o fim da jornada, mostramos abertura para crescer continuamente. Essa mentalidade, além de ser admirável, cria um círculo virtuoso. Quanto mais humilde você for, mais as pessoas estarão dispostas a apoiá-lo e respeitá-lo. Portanto, ao alcançar uma vitória, seja grande ou pequena, deixe que suas ações sejam um testemunho do seu mérito. Mostre gratidão pelo que conquistou e continue avançando com simplicidade e propósito. O respeito que você ganhará será genuíno, pois virá não daquilo que você diz sobre si mesmo, mas do que os outros veem em você. É essa humildade que transforma conquistas em inspiração e respeito em algo sólido e verdadeiro. 7. Pratique a empatia e compreensão. O respeito genuíno floresce quando demonstramos empatia e compreensão em nossas interações. Ser capaz de se colocar no lugar do outro, compreender suas dificuldades, alegrias e perspectivas é um ato de grandeza que muitas vezes é negligenciado. No entanto, é justamente essa habilidade que diferencia as pessoas que apenas convivem daquelas que realmente conectam. Como Hierocles dizia, seja capaz de amar os outros como a si mesmo. Essa mensagem reflete a essência da empatia, tratar o outro com a mesma consideração que você gostaria de receber. Praticar empatia não é apenas ouvir por ouvir, mas escutar de verdade, com a intenção de entender. Muitas vezes, no dia a dia, nos distraímos com nossas próprias preocupações e deixamos de enxergar o mundo pelos olhos de quem está ao nosso lado. Mas quando você oferece sua atenção plena e responde com compreensão, transmite uma mensagem poderosa: o outro importa. Esse ato, por si só, é um pilar do respeito. A empatia também exige humildade para admitir que sua visão do mundo não é absoluta. Cada pessoa carrega sua história, suas lutas e sua maneira única de interpretar a realidade. Reconhecer e validar essas diferenças, mesmo quando discordamos, é um sinal de maturidade e sabedoria. Pessoas empáticas ganham respeito porque demonstram uma abertura rara, uma disposição para aprender e crescer através das experiências alheias. Além disso, a prática da empatia cria um círculo virtuoso. Quando você trata os outros com respeito e compreensão, frequentemente recebe o mesmo em troca. Esse intercâmbio de bondade e paciência constrói relacionamentos fortes e duradouros, baseados na confiança e na reciprocidade. É difícil não respeitar alguém que, mesmo nos momentos difíceis, escolhe responder com gentileza em vez de julgamento. Por fim, a empatia não é apenas um benefício para os outros, mas também para você. Ao se conectar profundamente com as experiências de outra pessoa, você enriquece sua própria visão de mundo e encontra novas formas de lidar com os desafios da vida. Essa prática não só inspira respeito nos outros, mas também fortalece sua própria resiliência e humanidade. Quando você faz da empatia e compreensão uma parte central de sua vida, cria uma reputação de alguém confiável, acessível e digno de admiração. É um caminho seguro para ganhar respeito, pois demonstra que você valoriza não apenas a si mesmo, mas também as pessoas ao seu redor. A jornada para ganhar respeito começa com o entendimento de que ele não pode ser forçado, mas sim cultivado por meio de ações consistentes e princípios firmes. Ao adotar esses 7 ensinamentos do estoicismo, você não só ganha respeito, mas também se torna uma pessoa que merece esse respeito por sua própria conduta. E lembre-se, o verdadeiro respeito não é sobre o que você exige dos outros, mas sobre o que você se torna no processo. Então, que tal começar a praticar hoje? Comece com pequenas ações e observe como elas se refletem nas pessoas ao seu redor. O respeito genuíno não é algo que você pede, é algo que você se torna.